Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para a nossa aulinha de Química. Hoje nós vamos começar a falar sobre equilíbrio químico. O equilíbrio ele vai ser uma aula extremamente importante porque ela vai gerar para a gente vai começar a ter daqui para frente várias aulas que são, digamos assim, meio que partes seguintes dessa daqui. Então, se você entender bem essa parte de equilíbrio químico, o que vier mais à frente vai fazer mais sentido, você vai conseguir entender com uma maior facilidade, tá? Então, vamos aos poucos nisso aqui para você entender o que vai vir depois. Bom, primeiro, para que uma reação seja considerada em equilíbrio, é obrigatório, primeiro, pela definição, que ela seja reversível e que as suas concentrações sejam constantes. Como assim? Primeiro, se eu falo que ela é reversível, ela tem que ter essa seta dupla aqui. Uma seta que vai da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, tá? Obrigatoriamente tem que ser esses dois, senão não vai dar certo, tá? Se você coloca aquela reação que a gente costuma colocar só com uma seta única, vai indicar aquele reagente virando produto e ponto, para por aí. Quando eu coloco essa seta dupla, eu falo que o reagente vira produto e que o produto volta a ser reagente. Existe um ciclo acontecendo. Por isso a gente fala que ela é reversível. Beleza? Faz sentido isso? Então, reversível significa voltar a ser o que era antes. Então, fica um ciclo. Você pega o reagente e transforma em produto e o produto volta a ser reagente. E quando esse ciclo está completamente feito, está em completa harmonia, digamos assim, as concentrações são constantes. Então você não vai ter mais gasto de reagente e não vai estar formando mais nada de produto. O tanto que você gasta de um é o que você forma do outro, tá? Então inicialmente você vai ter uma queda da quantidade do reagente para formar o produto, mas vai chegar um momento que vai se estabilizar. E aí a concentração dos dois vai se manter constante. Beleza? Então, olhando aqui para essa reação, coisas que você tem que saber. Primeiro, existe o sentido 1 da reação e o sentido 2. Esse sentido 1 que tem aqui, nós chamamos ele de sentido direto. Tá? Você vai ver muito usando esse sistema, no sentido direto, no sentido inverso, enfim, e assim vai. Esse sentido 2 que nós temos aqui, ele já vai ser o nosso sentido inverso, tá bom? Então, da esquerda para a direita é sempre o sentido direto, enquanto no contrário, do produto para o reagente, ou seja, da direita para a esquerda, nós iremos chamar de sentido inverso. Show de bola? Então, essa é a representação geral de uma reação em equilíbrio. Agora, outro ponto muito importante sobre uma reação em equilíbrio é a seguinte: a velocidade da reação, como que ela vai ocorrer de acordo com o passar do tempo. Então, por exemplo, aqui, eu vou ter uma velocidade que vai diminuindo com o passar do tempo, tá? Enquanto eu vou ter uma outra que parte do zero, obrigatoriamente parte do zero, e começa a subir. Aqui nós vamos ter o reagente, certo? Enquanto aqui nós temos o produto. Por que assim? Se você, pelo produto acho que faz um pouco mais de sentido. Se inicialmente você só tem o reagente e depois você começa a formar produto, então ele tem que começar do zero. Você vai formando o produto, então você vai ganhando quantidade, por consequência, a sua velocidade de reação também vai aumentando. Assim como o reagente que você vai consumindo com o passar do tempo, se você vai consumindo, a sua quantidade e a sua velocidade também vai diminuindo com o passar do tempo. É só você lembrar lá da cinética, quando você viu aquela velocidade média, ΔQ sobre ΔT. ΔQ não era a variação da quantidade? Então, se você aumentava a quantidade, você aumentava a velocidade. Se você diminuía a quantidade, você também diminuiria a velocidade. É essa a ideia aqui. E por fim, chegando a um determinado ponto, ela se mantém constante. E aí, se ela se mantém constante, eu posso dizer que V1 é igual a V2. Ou seja, a velocidade 1, que seria de forma para sentido direto, é igual
ao sentido 2. Ou seja, é aquele momento que eu falei que o ciclo se forma, em que o tempo que é necessário para formar o produto é o mesmo tempo que o produto volta a ser reagente. E, por consequência, suas quantidades não são alteradas. Se eu tinha 1 e 1 deles, vai continuar sendo 1 e 1 depois. Beleza? Agora, forma-se isso daqui e a partir desse momento em que fica constante, em que fica linear, fica retinho, né, deitado, a gente fala que foi o ponto de equilíbrio, tá? A partir do momento em que as velocidades são constantes, né, nesse momento que fica reto, significa que o equilíbrio foi atingido. Beleza? Então, pela definição, o que é uma reação em equilíbrio? Ela é reversível, ou seja, reagente vira produto e produto volta a ser reagente. Além disso, as suas concentrações são constantes, ou seja, não há mais formação e consumo das substâncias, está tudo constante, parado, digamos assim, né, as quantidades. E as velocidades obrigatoriamente são iguais. A velocidade de formação dos produtos, que é o sentido direto, é a mesma velocidade de formação de volta dos reagentes, que é o sentido 2, sentido inverso. Beleza? Essa é a definição do que será uma reação em equilíbrio. Show de bola isso daqui? Show? Beleza? Agora, segundo ponto da nossa aula de hoje é falar sobre as constantes de equilíbrio, que nós vamos ter duas. Existem as constantes pela concentração e as constantes pela pressão parcial, que eu já vou te mostrar. Primeira coisa que é bom você saber, na química, se a gente fala do termo constante, uma constante a gente sempre vai representar pela letra K, obrigatoriamente, tá bom? É K e uma letrinha que a gente coloca depois é o tipo de constante que a gente está querendo analisar. Por exemplo, se essa é de concentração, eu coloco Kc, constante de concentração. A constante de pressão que a gente vai ver depois é Kp, P de pressão. Se fosse, por exemplo, uma constante de volume, não existe, mas se fosse uma constante de volume, seria Kv. E assim por diante, tá? Você vai ver mais à frente na parte de equilíbrio iônico que existe, por exemplo, Ki, que é constante de ionização, tem Ka, constante de acidez, Kb, constante de basicidade, e assim por diante. E todas se organizam da mesma maneira. Show de bola? Então, Kc, constante de concentração. Peguei uma reação genérica aqui, A mais B, formando C mais D, só que agora eu coloquei com os coeficientes de balanceamento, né? Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, ok? Que seriam os coeficientes estequiométricos, como a gente chama. Uma constante, né? Qualquer constante, ela vai ser organizada da maneira que eu vou te mostrar. Existe como provar essa fórmula, que é aquela lei da velocidade, V igual a K, concentração de reagentes elevado à ordem. Então, se você pegar essa reação e manipular aquela fórmula, você chega na constante. Mas não vou te explicar aqui não. Eu vou te mostrar como que seria a constante dessa reação e depois a gente vai generalizar para você entender o que acontece. Ela seria escrita da seguinte maneira. Concentração de Czão elevado a Czinho multiplicado pela concentração de Dzão elevado a Dzinho sobre concentração de Azão elevado a Azinho vezes concentração de Bzão elevado a Bzinho. Se você generalizar isso daqui, C e D não são exatamente os produtos e A e B não são exatamente os reagentes, não é verdade? Então eu posso escrever da seguinte maneira, ó. Generalizando, eu posso escrever que o meu Kc vai ser a concentração dos produtos elevado a um expoente, né, que é lá o coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração dos reagentes, tá, elevado também ao seu respectivo expoente, tá bom? Então, essa daqui será a nossa fórmula geral, como nós sempre vamos usar. E aí, já até adiantando para a próxima,
Sempre que a gente falar de constante, além da gente usar a letra C, ou melhor, tipo a letra K, sempre será algo do produto dividido por algo do reagente, obrigatoriamente. Por exemplo, constante de concentração, concentração dos produtos dividido pela concentração de reagente. Constante de pressão que a gente vai ver depois, vai ser a pressão dos produtos sobre a pressão dos reagentes. Se fosse aquela constante de volume que eu falei, seria volume dos produtos sobre o volume dos reagentes. E sempre será assim, tá bom? Então sempre vai ser algo dos produtos sobre alguma coisa dos reagentes, com seus respectivos expoentes, claro. Show? Observação aqui rapidamente, só questão de notação, esse colchete é para indicar mol por litro. Então quando você for colocar na fórmula, obrigatoriamente a sua concentração precisa estar em mol por litro. Beleza? Tranquilo isso daqui? Então, essa vai ser a nossa fórmula. 2 OBSs eu preciso falar para você. A primeira delas é a seguinte. O Kc, tá? Só depende da temperatura. O que isso significa? Significa que se você muda a temperatura, você vai mudar o valor da constante. Por exemplo, ele fala assim, a constante de equilíbrio para a reação tal a 25 graus Celsius é tanto. A 25 graus Celsius ela tem aquele valor. Mas se eu mudar a temperatura, vai mudar o valor da constante de equilíbrio. Tá bom? O único fator que consegue diferenciar, ou melhor, consegue mudar a constante de equilíbrio é a temperatura. Outros fatores que você altere o equilíbrio, que é a nossa próxima parte da matéria, você vai ter um deslocamento desse equilíbrio e ele vai se restabelecer. E a constante ficará a mesma, tá? Então, o valor da constante de equilíbrio só consegue ser mudado pela temperatura, seja para mais ou seja para menos. Show de bola? Tranquilo? Além disso, uma segunda OBS aqui, tá? É que só participam substâncias aquosas e gasosas. Como assim? Se você quiser colocar no Kc uma substância sólida ou uma substância líquida, por exemplo, a água, ela não vai participar dessa constante, tá? Ela não vai ser colocada, ela não vai ser encaixada ali, tá? Se for a substância aquosa, ou seja, algo dissolvido na água, ou a substância gasosa, sem problemas, pode usar na constante. Agora, se ela for sólida ou líquida pura, não tem como. Beleza? Show de bolinha até aqui? Vou colocar o exemplo de uma reação para que isso fique mais claro, essa observação que eu fiz para você, tá bom? Vou apagar aqui esse lado do quadro. Vamos lá. Então, vem aqui comigo. Um exemplo. Então, vou colocar a seguinte reação. Vou colocar carbono gasoso, ou tipo carbono sólido, mais o oxigênio gasoso, que reagem e formam 2 mols do monóxido gasoso, tá? Se for assim essa reação. Se eu for montar a minha expressão da constante de equilíbrio, nós vamos ter aqui, ó, que o Kc vai ser a concentração dos produtos, né, que no caso é o CO. Então vai ficar concentração do CO elevado ao quadrado. E por que elevado ao quadrado? Não tem esse 2zinho aqui na frente do balanceamento? Então, ele vira exatamente esse expoente que está aqui. É como eu te mostrei aqui nesse caso geral, ó. O Azinho virava o expoente, o Bzinho virava o expoente, Czinho e o Dzinho, eles também viravam expoente. Então, esse número que a gente usa do balanceamento, ele sempre vai virar o nosso expoente. Show de bola?
Já fiz o produto. Agora eu vou para o reagente. Vou ter aqui, ó, concentração de O2. E ponto, acabou. Ué, como assim acabou? Tá vendo que o carbono ele é sólido? Eu acabei de escrever para você, ó, só participam substâncias aquosas e gasosas. O carbono aqui, ele é aquoso ou gasoso? Não, né? Se ele não é nenhum dos dois, ele não pode participar da nossa constante de equilíbrio, tá? Então você pode colocar toneladas de carbono. Ela não vai mudar esse valor da constante de equilíbrio. Show? Até porque ele nem participa dela. Tranquilinho isso? Alguma dúvida? Show? Então era só para te mostrar que substâncias que são sólidas não podem e não vão conseguir participar da constante de equilíbrio. Ok? Vamos para a nossa segunda constante aqui, que é a constante de pressão parcial. A pressão parcial, que vai ser agora o Kp. Como eu te falei, é sempre a letra K para indicar que é uma constante e a letrinha que vem depois é o tipo de constante que você vê. Se ela é de pressão, então é P. Antes era de concentração, então era C. E assim por diante. Show de bola? Assim como no exemplo anterior, a gente fez esse exemplo geral, para essa daqui nós também podemos usar um exemplo geral. Então eu vou fazer a mesma reação, ó. Azinho, azão, só que agora eu vou colocar que está no estado gasoso, só para especificar. A substância B aqui também gasosa. Ok? Já aqui. Equilíbrio. Forma a substância C gasosa mais a substância D também gasosa. Então, pessoal, para a gente começar a mostrar como que vai ser esse caso aqui, começar a explicação desse, como eu te falei, Kp, constante de pressão. Coloquei o mesmo exemplo geral que estava aqui antes, só que agora eu especifiquei que as substâncias são gasosas. Uma coisa que é importante que eu vou escrever depois para você numa UBS. Para ser a constante de pressão, lá, obrigatoriamente, a substância ela tem que estar obrigatoriamente no estado gasoso. O Kc poderia ser aquoso ou gasoso. Nesse caso agora, só pode ser substância gasosa. Tá? Não pode ser nenhum outro estado físico. Se for algum outro estado físico, não vai participar da constante, igual a gente fez nesse exemplo aqui de cima. Show de bola? Então vamos generalizar como que seria aqui. Vou pegar, ó, Kp, tá? Escrever aqui. Vai ser Kp é igual a pressão do Czão sobre Czinho, tá? P de pressão, vezes pressão do Dzão sobre Dzinho, elevado a Dzinho, dividido por pressão do A elevado a Azinho, vezes pressão do B elevado a Bzinho, tá? A mesma forma geral que a gente fez antes, para essa daqui serve igualmente. Então, essa daqui é como se fosse do exemplo geral. Então, para a gente generalizar mesmo, escrever como é que é uma forma geral para qualquer reação, a gente pode fazer da seguinte maneira, igual a gente fez para essa daqui do Kc, mesma ideia. Ó. Então, generalizando, a gente pode escrever que o Kp vai ser a pressão dos produtos elevado ao seu expoente dividido pela pressão do reagente também elevado a um expoente. Tá? Então, seria essa daqui a fórmula. Assim como a gente fez no outro. Como eu te falei, sempre vai servir a mesma regra. Qualquer constante vai ser calculado como algo do produto sobre alguma coisa do reagente, tá? Nada mudou. O que muda é, antes era concentração, agora é pressão. A gente usava o colchete para indicar que era concentração mol por litro,
e agora eu estou colocando apenas P de pressão. Não bota aquele colchete, porque agora aquilo era concentração e agora é pressão. Mas a forma de organizar continua sendo produto sobre reagente com seus respectivos expoentes. Isso continua da mesma maneira, tá? A forma com que você vai montar é a mesma. Show de bola? Agora aqui, ó, uma OBSzinha para você, que é o seguinte. Para o Kp só será utilizado substâncias, tá? Substâncias gasosas, tá? Guarda isso no seu coração e a gente vai ver um pouquinho mais à frente, quando a gente falar de deslocamento do equilíbrio, a gente vai ter também um dos fatores é a pressão. E aí somente podemos usar pressão se for para um gás, tá? Então no Kp só vai entrar substâncias gasosas. Tanto que eu especifiquei, ó, gasoso, gasoso, gasoso e gasoso. No exemplo anterior da constante de concentração, eu só coloquei substâncias, não coloquei o estado físico. Porque poderia ser um ou outro, ou aquoso ou gasoso. Aqui não, é só gasoso. Fechou? Exemplo aqui, deixa eu botar uma reação para você mostrando como é que funcionaria. Ó, vou pegar o gás hidrogênio mais o gás iodo, que vai formar 2 mols do iodeto de hidrogênio, tá? Se eu for montar minha constante de equilíbrio, mesma coisa, ó. Vou pegar Kp, ok? Vai ser a pressão do HI ao quadrado, tá? Porque, ó, produto sobre reagente ainda. O nosso produto é o HI elevado ao quadrado, porque são 2 dele, certo? Dividido por pressão do gás hidrogênio vezes a pressão do gás iodo. E aí, essa daqui seria a nossa expressão da constante de equilíbrio. É claro que se ele quisesse achar o valor da constante de equilíbrio, ele teria que te dar qual é o valor de cada uma das pressões, ou no caso do Kc, dar o valor de cada uma das concentrações para que você substitua e chegue a um resultado. Porém, normalmente só se pede a expressão, que é isso aqui que a gente está fazendo. Tá? Se ele pedir valor, o valor da constante, seja qual for a constante, ele tem que dar os valores iniciais para que você possa fazer. Tranquilinho isso daqui? Show de bola? Então, vamos para o nosso último ponto da aula de hoje, em que a gente vai começar a falar sobre deslocamento do equilíbrio. A gente pegou, viu como é uma reação em equilíbrio, tudo bonitinho, só que agora eu quero te mostrar o que acontece se tiver alguma interferência. Se alguma interferência externa afetar a sua reação de equilíbrio, como que essa reação em equilíbrio se comporta de forma a minimizar esse efeito, certo? Então, para essa parte que nós vamos falar agora, essa nossa parte final, é do deslocamento do equilíbrio, ok? Bom, primeira coisa, o deslocamento do equilíbrio, ele é baseado no princípio de Le Chatelier. Le Chatelier era um cientista da época, se não me engano, francês, em que ele chegou a essa conclusão sobre as reações em equilíbrio a partir de certos estudos e alguns experimentos. Uma coisa que foi vista também sobre o equilíbrio, e aí isso serve lá para a definição que eu falei inicialmente, é que as concentrações ficam constantes, etc. Supondo que uma reação mude de cor, eu pego, por exemplo, 2 reagentes que são incolores, mas que quando eu misturo os dois fica azulado, você vai partir de um tom de azul clarinho, vai escurecendo, até o momento que ele para. Ele não vai nem escurecendo mais e nem vai clareando. Ele fica num tom único. E aí, se ele fica naquele tom único, significa que o equilíbrio foi atingido. Tá? É uma forma visual de identificar que o equilíbrio foi atingido. Tá? Agora, eu quero mudar isso. Eu quero fazer esse tom aumentar, esse tom diminuir, tirar esse tom, enfim.
eu posso fazer diversas modificações na minha reação. Só que para isso, eu preciso me basear em algo, eu tenho que ter uma lei, digamos assim, para saber o que pode e o que não pode acontecer. E é baseado no princípio de Le Chatelier. E o que ele dizia? Falava assim, quando uma perturbação externa é feita na reação, o equilíbrio tende a se deslocar de forma a minimizar o efeito da perturbação. Ué, como assim? O que isso quer dizer? Significa o seguinte, supondo que você adicione mais substância ali naquela reação. A reação vai entender e falar assim, opa, colocaram um excesso de alguma substância. Vamos se remodelar, vamos se mexer aqui, fazer com que a reação vá mais para a esquerda, ou vá mais para a direita, de forma a restabelecer o equilíbrio que a gente tinha antes. Então, supondo que uma reação está em equilíbrio, que ela está plena ali, ela está paradinha, constante, tudo certinho, se você coloca algo ali que perturbe esse equilíbrio, a reação ela vai começar a se mexer para voltar ao que era antes. Então, essa perturbação externa pode ser 3 tipos. Pode ser envolvendo concentração, pode ser envolvendo temperatura, pode ser envolvendo pressão. Depende de qual a questão vai falar com você, a situação vai te fornecer. E aí, qualquer uma dessas três vai fazer o equilíbrio se mover para voltar ao que era antes. Tá bom? Então, essa é a definição do que seria o princípio de Le Chatelier. Show? Agora vamos começar a falar quais são os princípios, quais são os fatores que alteram o equilíbrio, melhor dizendo. Que são 3, como eu já te falei. Então, vamos colocar aqui, O primeiro fator que altera o equilíbrio é a concentração. Eu vou primeiro generalizar, falando como que cada fator interfere, e depois eu coloco um exemplo que a gente misture todos esses daí. Tá? Então, vou pegar aqui, concentração, e aí a gente vai ter 2 tipos de situação. Eu posso aumentar a minha concentração ou eu posso diminuir a minha concentração. Se eu aumentar, ou seja, se eu tiver um excesso daquela concentração, eu preciso me livrar desse excesso. Então, a sua reação, ela vai deslocar no sentido de consumo da substância. Então, vamos supor, até dando um exemplo, um carro está muito pesado. Você precisa tirar aquele excesso de peso para que o carro consiga andar bem. É a mesma ideia aqui. Se eu tenho um excesso da minha substância, eu preciso me livrar desse excesso para poder voltar ao que era antes. E como eu me livro desse excesso? Consumindo parte desse excesso. Então, sei lá, se a sua substância ela é um reagente, eu vou tentar consumir esse reagente formando mais produto. Ou seja, a sua reação ela vai deslocar no sentido 1, no sentido direto. Assim como se eu tiver um excesso de produto, ela vai se deslocar no sentido inverso, de forma a consumir esse excesso mais uma vez. Correto? A mesma ideia se aplica para a diminuição. Aqui a gente vai deslocar no sentido de produção da substância, ok? Então, se eu tenho pouco, eu preciso de mais para voltar ao que era antes. Tem pouco reagente. Poxa, então se tem pouco reagente,
Eu preciso fazer o quê? Formar mais dele para voltar ao que era antes. Então, vai começar a sair produto e começar a formar mais reagente para restabelecer o equilíbrio. Show de bola? É mais ou menos igual ao nosso corpo. Se a gente está com fome, se a gente tem pouco alimento no nosso organismo, a gente vai querer comer mais para voltar a ter energia e fazer as nossas atividades. É mesmo ideia com o equilíbrio. Se tem pouca substância, ele vai querer produzir mais para voltar ao que era antes. Beleza isso? Show? Esse é o primeiro fator que altera o equilíbrio. Tem mais dois. Eu posso falar da temperatura, tá? Temperatura, em que, de novo, nós vamos ter duas situações, tá? Você pode ter um aumento da temperatura ou você pode ter uma diminuição da temperatura. Se você aumenta a temperatura, significa que seu sistema está muito quente. A reação está mais quente do que deveria estar. Quando você está com calor, por exemplo, você não tenta se resfriar? Você não liga o ar-condicionado, liga o ventilador, faz alguma coisa ou abana, alguma coisa para ter mais vento, para você diminuir a sua temperatura? É mais ou menos a mesma ideia para o sistema. Se está muito quente, se você aumenta a temperatura, eu preciso fazer uma forma de roubar aquele calor e diminuir, voltar ao que era antes. Então, nesse caso, você vai deslocar no sentido endotérmico. Por que no sentido endotérmico? Lembra endo e exo? Endotérmico absorve calor e exotérmico libera calor. Se eu estou absorvendo calor, se eu estou retirando esse calor do ambiente, estou absorvendo para mim, o sistema vai ficar mais frio. Então, o que é o estar quente? É um excesso de calor. Então, se eu roubar esse calor, se eu retirar esse calor do ambiente, do local, eu consigo abaixar a minha temperatura. Faz sentido? A mesma ideia é ao contrário. Se eu diminuo a temperatura, significa que o meu sistema está frio, está gelado. Então, eu preciso fornecer mais calor para ele e fornecendo mais calor, eu consigo aumentar a temperatura e voltar ao que era antes, certo? Então, olha aqui. Eu vou deslocar no sentido exotérmico, tá? Porque lembra, o exotérmico ele libera calor e aí ele fornece calor para o ambiente e aí fornecendo, ótimo, ele vai esquentar novamente aquele local e volta para a temperatura que era antes. Beleza? Tranquilo? Repara, sempre eu estou fazendo alguma modificação e a reação do meu sistema quer voltar ao que era antes. E aí depende como ele vai fazer para voltar ao que era antes, certo? E nosso terceiro e último fator que altera o equilíbrio é a pressão, tá? A pressão é o terceiro fator que altera o equilíbrio. E mais uma vez, podemos aumentar a pressão e diminuir a pressão. Só que agora toma muito cuidado. Lembra que eu falei antes que se a gente fala de pressão, a gente está obrigatoriamente falando de substâncias que são gasosas? É a mesma ideia aqui. Eu só posso aplicar o conceito da pressão se a substância for gasosa. Se ela não for gasosa, esquece, você não pode usar, tá? Então, se quiser colocar aqui do ladinho, ó, é somente para gases. Obrigatoriamente, só serve se for para um gás. Ah, a substância é líquida. Esquece, não vai usar pressão. Ah, a substância é aquosa. De novo, esquece, não vai usar pressão. Pressão só se usa para gás. Fechou? Agora vem aqui, ó, vou te mostrar. Como que isso aqui vai afetar, então, aumentar ou diminuir a pressão? Lembra, não sei se você já viu isso, provavelmente já, mas caso você não lembre, que um gás, o seu volume, ele é inversamente proporcional com a pressão? Como assim? Você já deve ter feito isso quando criança, você pegou aquela seringa de remédio, botou o dedo na ponta e tentou empurrar o êmbolo até o final, e chega um momento que você não consegue continuar apertando. Por quê? Você comprimiu aqui o gás, você diminuiu o seu volume.
Quando você comprimiu, você aumentou muito a pressão. Então, se você aumenta a pressão, você está diminuindo o volume e vice-versa, certo? Então, pressão e volume são sempre inversamente proporcionais. Então, se eu aumento muito a pressão do sistema, eu preciso aliviar um pouco essa pressão para restabelecer o equilíbrio original. É mais ou menos aquela ideia do balão de gás? Você enche o balão e segura com o dedo. E se você soltar um pouquinho, aquele gás escapa? Então, é uma forma de aliviar a pressão que tem ali dentro. Então, se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar no sentido de menor volume gasoso. Ou seja, tem um lado que tem muito volume, né? Tem muito gás, o outro lado tem pouco gás, vou jogar um pouco para o lado que tem menos gás para restabelecer a pressão. É a ideia de novo do balãozinho. Se você segura o balão e ele está muito cheio e você abrir um pouco, aquele gás vai começar a sair. Por quê? Porque a pressão ali interna está muito maior do que a pressão externa. E aí ele vai aliviando aquela pressão até os dois se igualarem, que é quando o balão termina de esvaziar, ok? Aqui para a mesma ideia. Pois se está uma pressão muito baixa, eu preciso colocar mais gás. Eu preciso adicionar volume para que ele restabeleça aquela pressão inicial. Aquela pressão que ele tinha anteriormente, correto? Então, aqui agora ó, eu vou deslocar no sentido de maior volume, tá? Maior volume gasoso, ok? Sempre, como eu te falei, um é inversamente proporcional ao outro. Se eu aumento a pressão, tem que ser um menor volume. Se eu diminuo a pressão, aí tem que ser um maior volume. Show de bola? É sempre um ao contrário do outro. Foi? Vamos para o nosso exemplo para a gente fechar a nossa aula de hoje aqui. Vem cá comigo. Vou te mostrar um exemplo agora que a gente junte todas essas informações para que você consiga entender de tudo isso que eu já falei aqui. Então, colocar nosso exemplo vai ser ó, o gás nitrogênio mais 3 mols de gás hidrogênio formando 2 mols de amônia gasosa e o meu ΔH menor do que 0. Tá? Se a gente falou de temperatura, a gente tem que lembrar se as reações são endotérmicas ou exotérmicas, que foi o que eu coloquei aqui. Então, a sua reação tem que ter o ΔH. Se ela não tiver o ΔH, não tem como você afirmar se melhora ou piora, aumentando ou diminuindo a temperatura. Tem que ter a temperatura ali envolvida. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Vamos fazer um por um aqui para a gente entender. Primeira situação que eu vou te fornecer é aumentar a concentração de N2, ou seja, de gás nitrogênio. Então, ó, vou aumentar a concentração de N2. Aqui, ó, se eu aumentei a concentração, eu vou querer consumir esse excesso. Eu quero me livrar desse excesso para voltar ao que eu era antes. Então, ó, se eu tenho muito N2, eu vou querer me desfazer dele. Repara, para a direita, que é o nosso sentido 1, certo? Nosso sentido 1 mostra que para a direita eu formo o produto. E aí, se eu estou formando o produto, por consequência, eu estou consumindo esse meu reagente. Tá claro isso? Faz sentido? Então, nesse primeiro caso aqui, se eu aumento a concentração do N2, eu vou deslocar a minha reação para a direita. Ela vai se locomover, né? Ela vai preferir ir para a direita para formar mais produto e aí restabelecer o seu equilíbrio. Ok? Assim como se eu diminuo a concentração de H2,
significa que eu tenho pouco gás hidrogênio. E se eu tenho pouco gás hidrogênio, eu preciso ter mais dele, eu preciso formar mais e mais e mais para que eu possa restabelecer aquilo que eu tinha antes. Então, se eu tenho pouco gás hidrogênio, eu vou querer formar mais dele, e o sentido de formação dele é o sentido 2, é o sentido inverso. Então, a minha reação, ela se deslocaria para a direita, para a esquerda, de forma a restabelecer esse mesmo equilíbrio. Repare que é sempre assim, eu vou fazer algo, quero saber como o equilíbrio me responde, como a minha reação responde a essa mudança que eu fiz, ok? Terceira e última situação aqui de concentração, se eu aumentar a concentração de amônia, tá? Se eu aumentar a concentração de amônia, que é o nosso produto, agora tem um excesso dela, tem muita amônia. E o equilíbrio fala assim, olha, não quero esse excesso, eu quero voltar ao que eu era antes. Vou me desfazer disso, vou me desfazer de todo esse excesso. E aí, reagir e fazer essa amônia se desfazer é vir para a esquerda, de novo, no sentido inverso. Então, essa reação vai no sentido inverso para voltar ao que era antes e reestabelecer o equilíbrio. Show? É assim que vai funcionar a concentração. Ou aumenta ou diminui, e aí você vai saber para qual lado que ele se desloca. Show de bola? Segundo que a gente vai analisar é a temperatura. Só tem duas situações. Eu posso só ou aumentar a temperatura, ou eu vou diminuir a temperatura. Não muda muita coisa, tá? É a mesma ideia, só que agora eu tenho que analisar se as reações são endotérmicas ou exotérmicas. Para isso eu preciso do ΔH. E aí, preste bastante atenção no que eu vou te falar. O ΔH menor do que zero mostra que a reação é exotérmica. Lembra? Menor que zero exo ou exo e maior que zero endotérmica. E aí, marca no teu post-it aí, sempre a reação direta vai ser o que o ΔH te fornece. Sempre, tá? O que o ΔH fornecer para você vai ser a reação direta, tá? Anota isso daí. Reação direta vai ser exatamente o ΔH. Em contrapartida, a reação inversa vai ser o que sobra, né? Se para a direita é exo, para a esquerda tem que ser endo. E se fosse o contrário, se o ΔH fosse maior do que zero, se o ΔH fosse maior que zero, para a direita seria endo, para a esquerda seria exo. Show? Então, olhando para lá, se eu aumento a temperatura, eu desloco no sentido endotérmico. O sentido endotérmico não é para a esquerda. Então, se eu aumentar a temperatura, essa reação vai para a esquerda. Tá? Essa daqui. Se fosse ΔH contrário, fosse positivo, aí seria para a direita, e assim vai. Diminuiu a temperatura, vai para o sentido exotérmico, que no caso aqui vai ser para a direita. Ok? Finalizando, agora para a gente ver, no caso da pressão, posso de novo aumentar a pressão ou diminuir a pressão. E aí pressão, como eu coloquei aqui, só pode ser para substâncias gasosas, que é o caso aqui, todas são gasosas, e você tem que ver qual o volume gasoso. E como que eu faço para ver o volume gasoso? É simples, parece mais difícil do que é de verdade. Você consegue ver que eu tenho 1 mol de nitrogênio e 3 mols de hidrogênio? De novo, 1 desse e 3 do outro. Ou seja, eu tenho um total de 4 volumes de gás. É só isso. É só você ver qual é o número de mols. E aí, por consequência, vai ser o volume gasoso. Assim como aqui é a mesma ideia. Eu tenho 2 mols, então eu tenho 2 de gás. 2 volumes de gás, ou 2 mols de gás, como você preferir, tá? Tanto faz. Show? Agora vamos para a ideia. Se eu aumento a pressão, eu vou para o lado de menor volume. Dentre esses dois, o menor volume não é para a direita, não é o que está lá na direita? Então, se eu aumento a pressão, eu quero aliviar essa pressão. Então, sai do lado que tem mais para o lado que tem menos. Então, vai ser aqui para a direita. Mesma ideia se aplica para o outro. Se eu diminuir a pressão,
eu quero o lado de maior volume gasoso para restabelecer o que eu era antes, certo? Então vai ser para a esquerda. Então, nesse caso, desloca-se para a esquerda. Foi isso daqui, pessoal. Então, com isso a gente consegue terminar tudo que a gente tinha para falar de equilíbrio químico e aí na próxima aula a gente já entra na parte de equilíbrio iônico, que vai usar, claro, esses conceitos que a gente viu aqui. Ok? Então, por hoje é só. É isso. Tchau e até a próxima.